E hoje a convidada é mais uma colega, também super especial, tem as suas histórias para contar. Eu conheci Tatiana Bittencourt nas aulas da Simone Abrantes e assim, eu acho que nada melhor do que ela contar essa história para gente. Bom? Vou fazer. Tati, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Conta para mim, quando você entrou no Flamengo, você tinha alguma formação em dança? Olha, formação não, mas eu tinha feito muitas aulas já durante a vida. Eu comecei o Flamengo com 15 anos, né? E antes disso já tinha feito balé clássico, jazz, sapateado. Não exatamente uma formação, mas muitas aulas. Passei por muitos estilos de dança até chegar no Flamengo, com 15 E anos. como você chegou lá? Como você descobriu o Flamengo? Então, foram algumas vias diferentes. Eu fazia teatro desde os 13 anos. E quando eu tinha 15 anos, na escola que eu estudava de teatro, eu estava no ano de fazer musicais. E aí foi super incentivado a gente voltar para uma aula de dança. Eu já tinha feito alguns estilos, o flamenco eu nem conhecia muito bem, tinha uma curiosidade. E nessa época, o meu pai tinha uma empresa de moda e uma das modelos que trabalhava com ele dançava flamenco. E um dos desfiles da empresa dele foi todo com dança flamenca. Eu achei muito lindo. E aí eu fui buscar, quando eu tinha 15 anos, e encontrei a Simone Abrantes, que foi minha primeira professora quando eu tinha 15 anos. Foi na Corpo Livre, não foi? Na Barra, foi Foi isso? na Corpo Livre. Aham. Então, gente, nessa época que a Tati descobriu o Flamengo, ele já estava um pouco mais esparso pelo Rio de Janeiro com várias opções, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá no YouTube, tem a história da Sônia, e dali saíram outros artistas, do qual a Simone é uma. Ó, você está incumbida de intimar a Simone a aceitar a proposta, que eu estou convidando ela, não tive resposta até hoje. Ela é muito importante Com para a certeza gente. ela vai adorar participar do projeto. É um projeto muito legal esse que você está fazendo de recontar a história do Flamengo, né? Que já mudou tanto nesses anos todos aqui no Brasil, no Rio, né? Cada Sim. cidade teve um desenvolvimento. Eu já faço Flamengo há, sei lá, mais de 20 anos, né? Quando eu comecei, na verdade, eu fui direto na Simone, que foi a primeira professora que eu encontrei mais perto de onde eu morava, né? Mas na época, se eu não me engano, era assim: tinha a Simone Abrantes, tinha a Tereza, tinha a Vera Alejandra. Essas eram as que eu conhecia, as professoras, né? As três. E eu comecei com a Simone e fiquei com ela até o fim, assim. Desde que eu comecei com 15 anos, nunca mais eu parei de dançar. Depois eu fiquei dando aula na escola que ela dava aula, a convite dela, né? Também a convite dela, eu comecei a dançar na companhia que ela dançava, e depois formamos uma companhia juntas, e hoje ela é uma grande parceira e super referência também para mim, né? Aí vou pegar um pouquinho mais detalhado, porque na minha época as aulas era cada um desenvolvendo o seu trabalho em função do que acreditava ser importante para a dança, né? E a Simone, quando começou a fazer o trabalho dela, eu não consegui assistir nenhuma aula dela. Eu me lembro de um tempo que a Simone precisou fazer alguma coisa fora, eu fui substituí-la na Corpo Livre, né? E tive dificuldade de lidar com vocês, Eu porque a fiz nossa. essa aula sua. Eu lembro. É porque eu tinha dificuldade de lidar com uma linguagem que não era minha, né? Então, eu me lembro, perguntava a vocês, o que, é que vocês estão fazendo? Assim, assado, vou dar alguma coisa próximo do que a Simone está dando, que é para não desviar o foco. Então, assim, como que eram as aulas da Simone? Então, desde o início, quando eu comecei, a primeira Simone é uma pessoa muito querida e muito boa professora, né? Então, acho que ela já me envolveu para além da arte do flamenco. Ela é uma pessoa muito generosa, que doa muito, que compartilha muito conhecimento, né? Então, ela já fazia flamenco há uns 10 anos, eu acho, quando eu comecei. E tinha a parceira dela, Mara Lúcia, que é a guitarrista super conhecida também, super importante na história do flamenco do Rio.
e a Mara tocava nas aulas. Então, as aulas eram acompanhadas ao vivo, às vezes 2 vezes por mês. Então, na minha vida, assim, ao longo da minha história, eu sempre tive muito envolvida com a música também. Meu irmão toca, meus primos, sempre foi uma coisa muito presente. Então, ver uma dança que era tão tocada ao vivo e que a música era fundamental, ter a musicalidade. A Simone, ela incentivava muito essa parte, né, da gente ouvir a guitarra. Desde o começo que eu aprendi, eu tive a sorte de começar a aprender já com a guitarra flamenca ali muito presente na aula, né? Eu acho que isso foi uma parte fundamental do meu aprendizado, da minha história com o flamenco, porque eu acho que a guitarra, a música ao vivo, né, a música e a dança estão muito ligadas, e tem algumas cidades que não têm a oportunidade de ter músicos também, né, tem algumas escolas que não têm muito acesso aos músicos, mas é uma parte do aprendizado do flamenco a gente ouvir muita música, né? Então eu tive a sorte de começar com 2 grandes professoras, que foi a Mara e a Simone. Gente, isso que a Tatiana fala, eu tenho alguns alunos assistindo. Todo trabalho com uma arte tão singular como é o flamenco necessita dessa tríade, canto, guitarra e dança, né? Então, quando você está com os 3 juntos, o processo de aprendizado, ele flui muito melhor, porque nós 3 precisamos um entender o outro, né? E a gente desenvolve uma sensibilidade musical que nem sempre tem que passar por uma escola de música, mas de ouvido, de você perceber cada diferença nas notas musicais, em que parte daquilo está caindo. Então, a Tatiana vem de uma geração em que ter acesso ao trabalho com música ao vivo dá um rendimento muito maior, mais rápido e te possibilita novos horizontes, né? O que a Tati fala sobre o interior ou outra cidade não ter acesso à música é porque realmente, mesmo com tanta proliferação de músicos hoje, ainda a gente tem carência. Se a gente tivesse tantos músicos quanto alunos e bailarinos a gente tem, acho que a gente faria uma explosão no Brasil, né, Tati? Então, assim... Ah, e não só isso, acho que a gente também estaria muito à frente, né? Porque é através da música que a gente aprende também a estrutura de baile e tudo. E na época que eu comecei, não existia nenhum cantaor no Rio. Então, a gente ouvia as músicas gravadas nos discos, né? E nos discos, nos LPs, né? Aquela que se entrega da idade. Mas a gente aprendia a cantar as letras uns para os outros, que também era muito interessante, que hoje a gente tem cantaores, chama e convida para ensinar algumas letras e tal. Na época, como não tinha, a gente cantava, a gente dividia o grupo e metade do grupo cantava para a outra metade cantava. Então, a gente aprendia um pouco de letra, um pouco de melodia também, né? Que eu acho que isso também foi importante. A Mara ajudava bastante, porque ela também arranhava para cantar, né? Né? Super, super. Mara super cantava. E de vez em quando apareciam uns ritanos assim, porque tinha umas ruergas que a gente fazia, que a Simone promovia lá em Santa Teresa. Isso. Que não são essas ruergas que a gente faz hoje em dia, que são ruergas, mas são todas super combinadas. Eram de verdade muito improvisadas e vinha chegando violonista também que não eram de flamenco, mas que entravam na roda com uma grande jam. E às vezes apareciam os ritanos que cantavam rumbas e um pouco de Gypsy King. E a gente adorava também, porque era uma forma de estar em contato. Marcelino. Lembrei o nome dele. Marcelino, por exemplo. Isso. Um deles, né? Não sei se foi dessa época, mas era na época da Simone e da Soraya, do grupo Levante. Simone, Soraya Castilhoto. Essa foi a minha época. Então, era no Sobrenatural. Sobrenatural. Toda quarta-feira. Eu era uma pirralha, não tinha a menor ideia do que era aquilo. Eu achava tudo incrível, essa linguagem, como que bailarino se comunicava com um músico sem nada escrito, como uma espécie de mágica. Eles cortavam juntos, eu estava começando, né? E eu ficava, uau! Aí tomava umas cervejas lá no barzinho, ficava assim tentando. Eu quero entrar, mas eu não tinha o menor conhecimento para entrar, né? Mesmo assim, às vezes a gente arriscava e pagava um pouco de mico ali, mas foi um aprendizado muito legal, assim, de ver esses improvisos deles, e aí de verdade apareceu um cantaor
do nada, que não Do conhecia nada. ninguém, e puxava uma música e a Simone saía dançando e a Soraya. Assim, foi, acho que foi a única época que eu presenciei de verdade no Rio uma ruerga genuína, assim, de improviso. Mais natural, Mais exatamente. natural. Gente, para quem não conhece, Santa Teresa aqui no Rio de Janeiro é um bairro praticamente boêmio e extremamente cultural. Ele foi ainda é, mas menos do que nessa época, um polo cultural de artistas de todos os gêneros, né? Então, a gente subia Santa Teresa para esse bar com aquele chãozinho de cimento, como se fazia lá na Espanha, ainda faz, né, em alguns lugares, chãozinho de cimento, num pagodinho às vezes lá no fundo, uma feijoadinha, sentávamos lá e íamos fazer a ruerga. E verdade, Tati, acho que foi a única ruerga que nós tivemos no Rio que nada era ensaiado. Você falou tudo, Era tô totalmente ótima, né? selvagem, aparecia tudo quanto era tipo de cantores, gente, músico, e tocava e dançava, era muito legal. Gente, adorei a expressão. Selvagem, exatamente isso. Ah, Tati, nesse período que você estava estudando, claro, Simone, como qualquer professor, eu acredito, a gente sempre dá umas pontas para estudar, indica. Como é que era a sua pesquisa com o Flamengo? Você tinha algum lugar especial? Era difícil, não era? Como é que era naquela época que você pesquisava Flamengo? isso quando eu Você... comecei como aluna, você diz? Isso, isso. Então, Sim. nessa época, a Simone e a Mara foram para a Espanha, né? E para a Espanha era uma coisa também super enigmática, né? Porque não existia ainda YouTube e toda essa parte da internet, todo esse acesso que a gente tem hoje, né? Que hoje é muito fácil você ver o que está se passando na Espanha, ou quem está bombando, ou quem está dançando. Nessa época, não, existia um oceano literalmente de distância. Então, a gente sabia o que a gente via nos videocassetes que chegavam na nossa mão, né? E a Simone foi à Espanha e fez aula com o Manolete, fez aula com o Guito, fez aula com professores Maria Madalena, pessoas muito importantes na história do Flamengo da Espanha. Então também tive essa sorte dela passar e compartilhar muito do que se passava lá. E a Mara também foi estudar. Então, para mim, isso ainda era uma grande descoberta, né? O que eu sabia era o que ela me contava, era o que eu podia ver. Eu me lembro até hoje um vídeo cassete que apareceu e a gente assistiu juntos na aula do Joaquim Cortez, e era uma coisa super moderna, eles com roupas do Armani, e a gente ficou assim, uau, também pode fazer desse jeito, né? Então era tudo muito mais precário de saber o que estava Formação. Uhum. acontecendo, né? Da informação chegava muito lentamente. E aí eu só fui para a Espanha quando eu tinha 25 anos, ou seja, 10 anos 10 anos depois que eu depois. comecei a estudar. E lá eu pude ver as pessoas, fui para estudar na escola Amor de Deus, né? Que é uma escola muito conhecida, que reúne grandes maestros. E lá eu fiquei assim, caramba, que incrível. Primeiro eram, sei lá, 10 salas, uma do lado da outra, com muitos professores, muitas informações, e as pessoas dançando muito bem, assim, num nível altíssimo. Eu já dançava há 10 anos e a minha colega há um ano dançava melhor. Eu fiquei, sabe, eu ficava pensando, como é que pode, né? Porque para a gente custou muito a informação. O tempo que durou minha formação em 10 anos é muito diferente do que é hoje. Uma pessoa que começa hoje tem 10 anos para frente, né? Então, chegou tudo muito mais lentamente. E aí chega a internet, chega o YouTube, foi tudo melhorando nossa vida, né? E desde que eu fui essa vez, que eu tinha 25 anos, eu voltei à Espanha de 2 em 2 anos até hoje para estudar e pelo menos ficar um mês, 2 meses pesquisando, estudando, né? Você acredita que a gente tem uma herança cultural com dança que é assim, uma vez por semana, 2 vezes. Você acredita que isso interferiu bastante nesse aprendizado? Porque lá aula todo dia, né? E aqui, isso é uma coisa que eu vou pegar contigo mais adiante. Quando a gente vai para um espaço que não é o nosso, né? Eles colocam a gente como assim, é simples, uma vez basta. E o rendimento da gente
que poderia ser feito em um ano, passa para 3, 4, 5 anos. Você acredita que esses 10 anos seu pesou muito quando você foi fazer esse curso lá fora, a primeira vez? Eu vi várias coisas que eu achei importante de considerar, assim, até porque nessa primeira vez que eu fui, quando eu tinha 25 anos, eu fiz muitos amigos que eu tenho até hoje, amigas que foram estudar lá e que largaram tudo no Brasil para ir viver lá e estudar o flamenco, né? E a gente trocava muita ideia sobre isso, como foi a experiência delas lá, chegar meio começando o flamenco e já estudar lá, morando lá, e eu ter ficado aqui e ficar indo, né? Então, prós e contras. Por um lado, nesses 10 anos, quando eu fui a primeira vez, eu já tinha uma super experiência de montagem de espetáculo, porque todo ano a Simone, né, tinha esse hábito e eu segui fazendo, de todo ano a gente fazia uma apresentação de fim de ano com vários músicos incríveis. Então, aprender a montar uma coreografia, aprender a ouvir o baile com o guitarrista. Eu, como tive essa sorte também de ter os músicos sempre muito pertinho, eu tive um aprendizado que lá era mais difícil. Lá os alunos tinham muito acesso a baile, a tudo, mas não era tão fácil um aluno ter esse contato com os músicos, essa oportunidade de montagem, de ir lá e praticar mesmo no palco, né? Isso, como lá também é cheio de bamba e muita gente boa, custa muito a você entrar num lugar de profissional, né? Aqui, por mais que a informação chegasse mais lenta, a gente tinha que se virar para trabalhar e com o que tinha, né? E os músicos muito parceiros sempre. Uma coisa muito legal que eu tenho para falar do Rio é que os profissionais do Flamengo são muito próximos e trocam muita informação. A gente fez muitos trabalhos, todos os professores juntos, todos os músicos trabalharem com todo mundo. Então, eu acho que isso traz uma coisa familiar, pertinho, que eu cheguei ganhando nesses 10 anos. Eu cheguei com defasagem de time, de aula, de informação, mas é como a malandragem do brasileiro, né? Que a gente dança, produz, dirige, coreografa, ilumina. Eu tive essa formação, né? De fazer todas as funções de um espetáculo meu. Então, acho que isso também me ajudou bastante, né? Certo, é por aí mesmo. Acho que o jeito carioca de lidar com isso tudo. Em outros estados tem muitos artistas que fazem isso também, não são só bailarinos e coreógrafos, né? Acabam entrando na linha de produção, porque na verdade a gente vive num país em que você não consegue ter vamos dizer assim, no sentido mais profundo da palavra, uma companhia perene, onde você tem o ensaiador, o massagista, o figurino. Você não consegue ter isso aqui. Então a gente acaba, como artista, sendo polivalente. E acaba descobrindo, às vezes, outros talentos que estavam em estado latente, né? Sim, total. Voltando nesse negocinho lá, nesse tempo da aula, Tati, como é que foi a Simone te colocar para dar aula? O que se passou na sua cabeça? Como é que essa descoberta, eu dar aula, como é que foi isso para você? Tinha isso na sua cabeça? Dar aula também foi uma coisa que sempre esteve perto assim na minha vida, porque eu fiz normal, que é formação de professor, né? Então, na minha formação escolar, né, também fez parte sempre o dar aula. Depois eu fiz também a graduação de psicologia com licenciatura, então dar aula foi uma coisa também que sempre me acompanhou. Mas, para falar a verdade, no Flamengo, chegou uma hora que eu fui morar sozinha, com amigos, enfim, já fiquei mais sem grana. E aí propus para si uma troca, que eu queria ajudar de alguma forma, eu não tinha mais dinheiro para pagar o estudo, né, da dança. E aí comecei a fazer produção com ela, e ela foi sempre super portas abertas, me deu bolsa para fazer todas as aulas, e a gente foi ficando cada vez mais próxima, porque aí eu ia ajudando ela na produção, e aí pintou uma turma de iniciantes que ela não podia o horário, ela me ofereceu, me dando o maior suporte para me ensinar, para qualquer dúvida que eu tivesse, assim, eu comecei a andar de bicicleta sem rodinha, ela me dando a mão, tudo ali com muito apoio, mas comecei assim, e
e foi uma descoberta muito boa, assim, porque eu gosto muito de dar aula, e aí dar aula de flamenco, que era uma coisa que eu adorava, foi uma onda, assim. Fiquei muito feliz. No primeiro eu peguei, assim, uma turminha, e aí foi pouco tempo depois, ela engravidou e teve um descolamento de placenta, teve um problema, e não pôde mais ir para Barra, que era um lugar longe da casa dela. E aí ela passou todas as turmas que ela tinha de lá para mim, que eu morava ali, né, mais perto. Então, eu me vi assim, com uma responsabilidade enorme, de 3, 4 turmas, de uma turminha de iniciante, eu peguei turma Inter e outros níveis, assim, super com a ajuda dela, a gente trabalhando juntas, então o show de fim de ano a gente seguia fazendo juntas, e ela é uma pessoa muito plúria, assim, nesse sentido, que me ajudou, me ensinou muito sobre iluminação de teatro, produção de teatro, direção, né? Essa linguagem com os músicos, de montagem. Então, foi assim que eu comecei a dar aula e fiquei junto dela fazendo isso até ela se mudar para a Alemanha. E aí eu segui carreira solo um pouquinho e depois me juntei com Laura e fizemos o estúdio e sigo um pouco nesse mesmo caminho que eu aprendi com ela, né? Eu vou chegar nesse ponto. Desse período que você estava com a Simone, tem alguém que está seguindo junto ou separado de vocês, que também foi colega de aprendizado com Simone? Tem algum artista desse período que você se lembre? Que era aluna junto comigo? Sim, e que hoje também segue no Flamengo? Tem a Renata And... Pingarilho, da Sim, Fulana Flamenca. Renata. Isso, Ela era verdade. minha amiga dessa época de turma. Ela parou alguns anos para ter filho e tudo. Depois voltou, ainda fez aula comigo no Rio, quando ela morou no Rio. Depois foi para São Paulo e é aluna da Débora, inclusive. Verdade, é verdade. Deixa eu ver o que mais. Tem mais A alguém na Laura sua... e a Andressa também foram alunas da Simone, mas não foram da minha época. Já foram a minha época, que ela assim, da idade. Na minha época, elas Ah, já fala assim, foram de uma outra geração, né? mas não fala assim não, porque minha época é antes da sua, tá? É. Olha só, Laura e Andressa estão intimadas a me procurarem. Estão intimadas. É, Você participou de mais algum grupo além desse que a Simone montou? Com o Levante, eu não participei, eu fazia participações pontuais, eu não fui do grupo Levante Flamenco da Simone, né? E aí eu participei de apresentações que ela fazia com esse grupo, né? E aí, às vezes, precisava de uma bailarina a mais, eu ia. Mas logo, um tanto depois, o Levante se desfez e a gente montou a Companhia Arte Flamenca. Eu, Isso. Simone e Mara, que o Diego Zarcon chegou a dançar como bailarino, a Marta Luzzi também dançou como bailarina, mas a companhia mesmo era eu, Simone e Mara, quando a gente montou. Você lembra que E ano eu foi? participei de espetáculos, assim, de companhias, assim, bailarinos de fora do Brasil vinham dar um Aham. curso aqui, iam fazer um espetáculo. Participei do show do Paul Vaqueiro, da Carmen Talegona, do Domingo Ortega e Ortega, mas como companhia do Rio, assim, eu dancei como participações e a minha companhia sempre foi a arte flamenca, desde o início. Quanto tempo tem isso? Foi o quê? Final de 90, início de 2000, por aí? Por Quando aí, surgiu a companhia? Tá sim, bom. exatamente. Exatamente. Aí a gente fez 2 espetáculos no João Caetano, que também foi uma coisa levando a outra e foi super legal, teatro enorme, uma É. bilheteria super boa, assim, foi cheião. Eu lembro que tinha até Aproveitar, cambista no nosso show, eu fiquei toda aproveitar emocionada. aproveitar que você entrou no ramo do teatro. Tati, nesse período que você está trabalhando, o acesso aos ambientes para artistas, vou botar assim, os teatros eram difíceis, estão difíceis. Vamos esquecer essa situação de isolamento, mas é difícil entrar com o Flamengo em alguma produção em casa de espetáculo? Era difícil, é difícil, acho que agora vai ficar pior, né? Do jeito que a gente vai. Mas
era sempre um pouco você conhecer alguém que está na direção daquele teatro, esse era um caminho, e o outro caminho eram editais, né? Como a gente era tudo, era bailarina, diretora, iluminadora, produtora, faxineira e tudo, a gente nunca teve muito por nós uma produção de edital, a gente nunca entrou. Todos os espetáculos que a gente fazia eram muito a gente trabalhando e lidando com bilheteria, né? Então, sempre foi um pouco assim, alguém que conhece alguém que está na direção do teatro tal, e a gente ia lá bater na porta e pedir pauta. A gente tem um espetáculo assim, assim, e queria fazer, um pouco batendo de porta em porta, era um pouco assim que a gente fazia. Então, vou entrar ainda nesse processo. Teve algum momento em que você precisou trabalhar, vocês, né, vou botar agora assim, vocês precisaram trabalhar com música mecânica? Você achou isso mais complicado do que trabalhar com música ao vivo? Ou você não teve Olha, nenhum... quando a primeira vez que eu comecei a dar aula e estava querendo me desgarrar um pouquinho da Simone, me desgarrar no sentido de montar alguma coisa eu sozinha, eu montei um grupo que se chamava Aire, e aí eu comecei esse grupo com música mecânica. Você se lembra o E, ano? 2000 ah, e... não vou lembrar. Xi, eu sou Bom. horrível de dar. Isso foi um pouco antes da gente fundar a Mas, Companhia Arte Flamenca, sabe? tá, tá, tá. Foi um Aham. pouco ainda nessa época que a Simone estava com o Levante. Ela seguia Sim. com o Levante. E eu, para ter um pouco de independência, no sentido de arrumar show onde fosse, não precisar pagar o músico e tudo, eu chamei, convidei duas amigas que faziam a turma avançada também, e comecei a dirigir nós três, assim, a coreografar e dirigir, com música mecânica. Então, arrumavam shows em shopping, não sei o quê, assim, onde pudesse apresentar, onde eu pudesse trabalhar um pouco a minha parte coreográfica, né? Porque isso era super novo para mim, começar a coreografar. Até então, eu dançava as coreografias da Simone, né? Foi quando eu comecei a coreografar, eu comecei com música mecânica. E aí depois o grupo cresceu um pouco mais e eu segui com a Mara e o Juan Bonini, não sei se você lembra, Juan que Bonini. Não, tocava, não lembro. Juan Bonini tocava, não, toca super bem carrom e ele cantava também. Mas ele é daqui ou ele é de fora? Ele é de fora, mas ele morava no Rio por essa época. Eu não sei de onde ele é, não sei, mas ele é um super bom músico e ele cantava um pouco de rumba, assim. Então, eu fiz alguns shows com esse grupo Aire, com a Mara e o Juan tocando e cantando. Inclusive, eu estava tentando lembrar e tentando achar que eu dei uma entrevista num programa com Michel Melamed, esqueci o sobrenome dele, mas era um programa super legal que nós todos fomos apresentar e apresentamos números e era super legal essa entrevista, tentei achar no YouTube, não consegui, para ter um acervo dessa época, né? E essa foi uma transiçãozinha entre eu, aluna da Simone, a gente fundar a companhia juntas, né? Foi esse grupo que eu tive por pouco tempo, com a Bianca e a Inajara. Então você ficou com um bom tempo ligado à Mara, vocês arranhavam cantar, porque isso é um outro talento que bailaor espanhol tem, que a gente raramente consegue encontrar, né? O Diego é um cara que vai estar numa live em breve e vai contar essa história pra gente. O Diego começou como bailaor e se descobriu cantor. Assim, a história dele é fantástica. Mas quando você... Isso eu vou fazer, essa pergunta que eu vou te fazer diz respeito a alguns alunos que querem dar aula, né? Gente, é impossível você sair de algum ambiente e do nada brotar um método. Então é natural que a gente repita o método que aprendeu e descubra possibilidades. E trabalhar com música mecânica tem um grande problema, porque música mecânica dentro do flamenco, 90% das vezes é feito para escutar.
para realçar o canto ou para realçar o violão. Não há muito espaço para baile. Então, eu costumo dizer assim, nas minhas aulas, não sei se você faz isso, acredito que sim, você é uma ótima professora, que a gente tem que pegar aquela música mecânica e fatiar ela naquilo que ela nos apresenta e ver se existe elementos de estrutura para baile. Porque muitas das vezes você tem espaço para o cante, que a necessidade exatamente essa, mostrar o cante, mostrar a guitarra, mas não tem a escobilha. Às vezes a falseta é muito pequena, você não tem o macho daquele palo, né? Você não tem uma escobilha que suba para dar aquele up. Então, é mostrar aos alunos que estão assistindo, meu e de outros professores, da Tati também, né? Que quando a gente tem um acesso ao músico, tudo flui de maneira mais rápida e mais consistente. Então, quando a gente não tem esse acesso ao músico, nos resta o material mecânico. Então, alguns me perguntam, que tipo de músico, que tipo de CD, porque agora é tudo CD, né? Ou MP3, que CD já está ficando obsoleto, né? Spotify. Que tipo de material usar? E eu digo, todos. Porque até o ruim serve. Serve para você entender que não serve. Especialmente solo com pá, né? Eu acho que é muito bom para estudo. Bem didático, é bem didático. Né? E agora tem a possibilidade de você baixar metrônomos no seu celular e você controla a velocidade, né? O que você necessita para trabalhar. Então, Tati, com isso eu quero dizer a você o seguinte, que além desse trabalho com músico, você, em algum momento nesse processo, você procurou outro estilo de dança ou ficou só com o flamenco? Recentemente, na verdade, há uns 3 anos atrás, eu voltei a fazer aula de balé, que foi um estilo de dança que sempre me acompanhou. Não vou dizer que eu sempre fiz balé desde pequena, tenho uma mega formação de bailarina clássica, não tenho. Mas assim, fiz um pouco quando era criança, fiz um pouco quando era adolescente, e particularmente eu adoro. Não foi uma coisa que eu procurei só para... Mas eu acho que dá um suporte muito bom e importante de eixo corporal, de giros, assim, para mim, me ajudou muito, porque das últimas vezes, especialmente, que eu fui na Espanha, assim, eu observei uma rapaziada super jovenzinha, vinda dos conservatórios, né? E os conservatórios dão essa formação de clássico também. Então, eram aulas de técnica de flamenco e que a galera fazia 6 piruetas, 7 giros. E se você não tem, você tem zero formação de dança, porque girar, por exemplo, é uma parte de dançar qualquer dança, né? Qualquer dança você vai girar. Flamenco. Então, a gente, um pouco também como professor, eu comecei a pensar mais sobre isso tem uns 3 anos, mas a gente também, como professor de dança, se atentar para esse tipo de formar os alunos nesse lugar. Se o aluno não tem uma formação de clássico, não é que precise, vai fazer balé, senão não vai dar para dançar flamenco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente poder ajudar o aluno a ter esse tipo de olhar, da postura, de se colocar, né? Que eu acho que o clássico traz uma formação bacana nesse sentido. Não é que uma coisa dependa da outra, mas para mim me ajudou muito, assim. Em particular, os seus grupos de alunos gostam de fazer aula de giro? Mais ou menos. Não muito. Gente, sabe por que eu faço essa pergunta, Tati? Pelo seguinte, a gente acho não que os mais tem... avançados, sim. Os iniciantes não né? muito. A gente tem um quesito muito particular, quando a gente vai falar de técnicas de dança, onde o giro ele precisa ser estudado, né? Então, se a gente começa lá no princípio, do mais trivial possível, quando você chegar num nível, vamos dizer assim, médio, você já consegue dar alguns giros legais, né? Então, a gente encontra muitos alunos hoje que querem um fast food dança. Você fez 6 meses, um ano, olha, eu quero dançar, fazer acontecer.
Aprenda a Enfim, dançar dormindo. Alunos que pagam nem vão na aula. Muito isso, às vai por vezes. osmose, né? Vai por osmose, pega o CD de solo compacto, põe embaixo do travesseiro, vai por osmose. Então, assim, é mais um recado para vocês verem que todos os artistas que eu estou entrevistando, não são muitos, mas em breve serão, graças a Deus, e a boa vontade de vocês, que o processo do aprendizado ele precisa conter alguns elementos, mesmo que ele não apareça com tanta frequência num baile, mas que quando apareça ele tem que ser bem feito. Né? Uhum. Não vai ser uma volta de pecho ou um giro quebrado, como, seja lá como for, mas um giro no eixo, que seja o mais simples possível, mas com consciência. Então, cabe, nesse processo todo, entender desde lá da base, acho que no iniciante zero, né, o básico, vamos dizer assim, não aguenta muito não, mas se a gente educa o aluno e ele entra nesse conceito já no segundo ano, fica um pouquinho mais fácil. Mas, por que esse pensamento? Para você ter alguma diferença de quem vai dançar em casa, dançar no teatro, dançar na praia, o conhecimento da arte, da dança flamenca é diferente? Não, isso que eu tento falar muito em aula, né? Que a gente faz espetáculo de fim de ano como uma confraternização, um fechamento do ano, mas também que o Flamengo tem muito a ver com como a gente sente, né? Tem muito a ver com técnica, né? E a gente está falando sobre estudar muito e é uma técnica muito sofisticada que tem muita musicalidade. Aí tem o pé, tem o braço, tem a colocação, né? E só voltando rapidinho nessa coisa do giro e da colocação, essa observação que eu comecei a pensar um pouco mais sobre ultimamente é só porque eu acho que quando a gente vai começar a ensinar o Flamengo, muitas vezes a gente parte do princípio que o aluno já tenha essa noção de colocação, né, corporal. Eu acho que começa qualquer tipo de dança a ensinar esse tipo de colocação, se colocar, ombro, não sobe o ombro, né? E às vezes a gente está um pouco ansioso para ensinar coisas, técnicas e patadas e não percebe o elemental ali, que é o começo de tudo, que é essa colocação para girar, para fazer um braço bonito, enfim. Só para fechar esse assunto que a gente estava antes. Vamos Mas fazer um. eu acho que não tem diferença da gente aprender a dançar em casa e agora mais que nunca na quarentena, né? Porque a gente tem super. Eu tenho dançado muito em casa, muito mesmo, assim. Mais que nunca eu tenho feito contato com que dançar para mim é uma coisa vital, é muito importante, não é? Assim, é muito importante para mim porque também é meu trabalho, porque eu também me sustento dele, mas como é importante para mim seguir criando e seguir dançando, me movimentando. Então, eu tenho feito o que eu posso de aulas ou de treinos ou de ensaios. É claro que muitas vezes não dá, mas tem diferença de eu estar aqui dançando na minha casa para dançar no Teatro Municipal, como eu já tive o privilégio de dançar 2 vezes. Não, não tem. Você está dançando, você está se doando, você está praticando toda a técnica que você estuda, né? Eu acho que faz diferença você se apresentar um pouco, porque você lida com a experiência de controlar um pouco o seu nervosismo, com fazer contato com quem está lá e contato interno com tudo que você tem que dominar de técnica e de se expressar, né? Então, você ali, a Vera, num show, você tem a oportunidade de experimentar isso. Em sala de aula, muitas vezes a gente está mais acomodado, ou fica meio, mami, me explica, me dá a mão, né? A gente não bota tudo de si, muitas vezes. Eu tento falar isso para os alunos para se expressarem mais, né? Tem um momento, são etapas, né? O aprendizado do Flamengo. A gente começa com muito pouca noção, e aí começa um pouco imitando, e aí você pode passar de imitar para se olhar no espelho e tentar corrigir, para depois você colocar um pouco de sentimento, ou um pouco se expressar dentro daquele movimento. Então, é claro que é uma coisa muito complexa, né? E eu acho que a gente se apresentando tem a oportunidade de ter que dominar tudo isso, né? Por isso que é o maior barato de fazer. Fazer um paralelo, vou aproveitar esse seu gancho, já que a gente está falando de aula. Naquele período que você estudava com a Simone,
tinham pessoas mais idosas, assim, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, eu digo com mais experiências de vida. Casa dos 60, 70, se tinha, como é que era o comportamento delas naquela época e hoje com seu estúdio? Se você também tem esse grupo, como é que elas enxergam esse trabalho com dança? Eu fui criada ali, como também é agora, assim, não tem essa diferenciação, é todo mundo misturado. Eu, na minha turma, eu tinha 15 anos com uma galera de 40, uma galera de 30, uma galera de 60, e todo mundo era uma grande família, assim. Isso também me marcou, que era uma turma muito legal e que fazia muito evento, assim, de convidar para ir em churrasco na casa de não sei quem, vamos tomar uma cerveja depois da aula, vamos, quer dizer, eu com 15 não, mas eu ia na cerveja Nova Coca, mas, enfim, todo mundo se encontrava muito, tinha uma coisa do vínculo da turma, e que eu percebo que isso é uma coisa muito importante até hoje, que eu acho que essa energia de compartilhar uma arte e não ter esse limite de idade ou de forma de corpo, né? Não ter essa rigidez como algumas artes têm, né? O balé clássico tem um pouco essas limitações, assim, né? Essas Uhum. imposições um pouco. O Flamengo é mais democrático nisso, e eu já comecei com uma turma muito misturada de idade, e lá no estúdio é igual, assim. A gente não tem uma turma para pessoas com mais idade, é todo mundo misturado. E é claro que tem as limitações da idade, assim como tem as limitações que a gente tem com qualquer idade, né? E a gente tem que lidar. Basta ter consciência da sua limitação, mas não ficar inventando, né? Ou sair da proposta que é o estilo da dança. Eu concordo em gênero, número e Claro, é grau porque contigo. limitação, na verdade, se você pensar, todo mundo tem, né? Tem gente que Uhum. tem um ouvido melhor para o ritmo, tem gente que tem um pé incrível, tem gente que tem um braço muito lindo, tem gente que é meio desligado, tem gente que é super CDF, Antenado. então limitação está em todo mundo, né? Eu acho que essa variedade de coisas compõe uma mistura interessante também para a gente trabalhar, e basta as pessoas se dedicarem e terem esse afã, né, de estar ali estudando, né? Bom, Foi vamos lá. engraçado, só para concluir, que Fala. agora falando do que precisa, né? A gente fez um espetáculo e aí fui passando para as alunas, o que é o flamenco para vocês, né? E aí todo mundo falava coisas muito bonitas, tipo amor, paixão. Eu falei, estudo, técnica, dedicação. Ninguém comentou, né? É muita paixão, é muita magia, mas na verdade tem isso, mas o flamenco é uma técnica que precisa de muito estudo, né? E eles acham que cantor não estuda, que guitarrista não estuda. Eles têm um nível de dificuldade proporcional à linha que eles seguem. O canto tem lá as suas dificuldades, o violão também, como a gente tem com a dança, né, Tati? Olha só, quando a Simone montou a Companhia de Arte Flamenca, tinha um espaço próprio ou era inserido dentro de algum outro ambiente? Não, não tinha uma sede. A gente tinha os lugares que a gente dava aula, né? Tanto eu quanto ela. Então, os ensaios eram variados entre quando tinha horário em alguma escola, a gente ia ensaiando os espetáculos As escolas eram parceiras com isso? Com esse projeto de eram, vocês? É. eram. Eu sempre tive escolas que eu trabalhei assim antes de eu ter a minha própria, parceiros muito, muito legais, assim, de apoiarem, tipo, cedendo o espaço para a gente ensaiar, né? Cedendo gratuitamente, dando a chave do Uhum. espaço, a gente ensaiar, era muito legal. Tinha Especialmente a algum, Corpo Livre, que eu fiquei muitos anos. Tinha algum problema quando o espaço trazia um tema para vocês em que era tudo completamente fora do que vocês estavam desenvolvendo, ou eles aceitavam aquela proposta que vocês levavam para o projeto deles? Era Não, difícil já essa fiquei gostava. conciliação? Era muito difícil isso, porque o espetáculo antes de eu passar a romper de fazer os shows de fim de ano da escola que eu trabalhava para fazer só os shows de fim de ano com os meus alunos, a gente participava do show de fim de ano da escola. E aí o tema era escolhido por eles, e eu tentava empurrar a música ao vivo, e era um transtorno, porque aí tinha que pagar os músicos, tinha que contratar o som, e era assim, mas eu sempre consegui. Mas eram os temas mais, assim, a gente participou do Aladdin, e aí a gente era, sei lá, a parte que o Aladdin sobrevoava a Espanha, umas coisas assim,
para tentar encaixar a gente de qualquer maneira, né? Fui Jafar ano passado, tá bom? Foi o quê? Eu fui o Jafar, a parte maléfica do Jafar, quando ele se transforma Ó, no grande feiticeiro. As minhas alunas foram as serpentes, tá? Então, a gente muito faz bom. essas. A gente foi também o Fogo da Destruição, não lembro qual era também. Fogo da Destruição, a gente era o Flamengo. De Bom, já fiz algum fiz musical. uma contribuição num espaço em que era Frozen. As meninas dançaram com bata de cola, todas de branco, elas eram monstros de neve. É Ah, uma que lindo. concepção, é assim, muito subjetivo conseguir pegar um trabalho, como é o caso da Disney, você inserir o Flamengo sem você desvirtuar da história e sem Total. descaracterizar o Flamengo. É muito complicado isso, né? Mas Então, eu você vê sempre... quanta versatilidade tem isso daí, né? É uma experiência também Sim, da gente conseguir ter uma criatividade de bolar uma coisa que o Flamengo fique bonito dentro de uma história que não tem nada que ver, né? Acho que isso tem um mérito também da gente aprender. e aí, a trilogia do Sauron influenciou você? Total, total. Foi uma das primeiras coisas que eu vi, e assim, o Antônio Gades, eu fiquei muito impressionada. E eu fui assistir ele no Municipal, a primeira vez que ele veio fazer o Carmen, e foi a coisa mais impressionante, eu acho, até hoje que eu já vi, assim. Porque eu estava meio começando e eu tinha visto os vídeos todos, então era super fã já, mas ele, no Teatro Municipal, ele entrou caminhando, assim. Ele cruzou o palco do Isso. Teatro Municipal super grande, né? Ele entrou caminhando e aquilo me chamou muita atenção, a forma como ele andava, a A forma, gente a tá, presença dele em cena. a É o gente quê? estava no mesmo, a gente estava no mesmo espetáculo, porque eu estava na plateia, ele passou, eu puxei a saia. Foi Ele entrou uma pela coisa plateia. impressionante. É. Me Então, marcou essa presença, mais do que passos e tudo, essa presença, ele estava com tudo, ele estava 100% ali de presença e de seguro no que ele estava fazendo, você via a verdade em cada passo que ele dava, e foi uma coisa que eu fiquei assim, na cadeira, sem respirar, esquecia de respirar. E ele ficou, depois no agradecimento, eu também me marcou, as pessoas ficaram aplaudindo ele uns 30 minutos. Eu fiquei assim, verdade, sim. uau, uau, isso. E já era uma segunda fase após a trilogia. Gente, tem aluno assistindo. Então, olha só, a gente sempre fala, assistam a trilogia de Antônio Gades e Carlos Saura, porque ali a gente encontra três possibilidades que são o chão do que é o Flamengo hoje. Primeiro, você Claro, fazer a é baile transposição, de, né? Você é fazer a baile de transposição, repertório para estudar, né? sim, você fazer a transposição de algo que não é flamenco, como Bodas de Sangue, vamos botar assim, uma novela espanhola, uma Janete Claire da Espanha, com a linguagem do Flamengo. Né? E depois a gente viu, nós acompanhamos Prometeu, Tristão e Isolda, vários artistas do Flamengo pegando tragédias gregas e botando com a linguagem do Flamengo. Né? E você vê assim, um outro processo por trás, no caso do Bodas de Sangue, né? O ensaio geral da companhia. Então a gente vê a capacidade de todo aquele grupo de pessoas estar concentrado e voltado para a mesma situação que é o espetáculo em si. Quando a gente vai para Amor Bruxo, a gente faz uma outra coisa completamente louca. O Manuel de Falha, que era parceiro do Garcia Lorca, né? Ele construiu esse Amor Bruxo baseado na cultura cigana. É uma outra coisa louca, né? Que as pessoas mistificam, inventam muita coisa dentro do Flamengo. Então, assim, você vê dentro dessa trilogia a inserção da cultura cigana dentro do Flamengo, num contexto totalmente moderno, porque pega a periferia e você vê, já é a apresentação do espetáculo. Né? E a Carmen, que é o maior mito da história, vamos dizer assim, andaluza, né? Vamos puxar para o cigano espanhol e para o flamenco, que é um mito que todo mundo acha que a espanhola é aquilo. Né? E vê assim, é uma transposição do erudito para o profano. Né? Sai de uma história, vira uma ópera e depois vira um espetáculo de Flamengo. E como uma companhia de dança que quer fazer um teatro ligado dentro da dança, e como escolher os bailarinos para participar daquilo. Porque não basta você ser um excelente profissional. Você tem que ter todo o biótipo do personagem.
Então, esses 3 filmes são marcantes nesse processo. E até a criação musical, que a gente vê bacana lá, o Antônio conversando com o Paco sobre a transformação. Olha, a música não dá para fazer assim, tem que ter uma cingada mais assado, porque o Flamengo pede não sei o quê. Então a gente pede para que veja a trilogia em função dessa necessidade de compreender o que é o Flamengo hoje. Ó, estamos com 7,56, deve cair daqui a pouco. Se cair, eu vou salvar e a gente volta, hein, gente? Vamos falando enquanto isso. E aí, agora, eu acho que é interessante saber o quê, Tatiana? Você me contar as suas experiências na Espanha, que você já deu lá no início, eu quero com mais detalhes. Como você chegou lá, como é que você foi recebida, né? Te olharam diferente ou não? Ih, mas uma brasileira, uma brasileira. Se tinha muito estrangeiro ou mais espanhol, entendeu? Conta essas suas Eu histórias. sempre percebi que na escola, Amor de Deus, assim, sempre teve muito mais estrangeiros do que os espanhóis. Sempre teve muito estrangeiro, né? Quando eu fui a primeira vez, com 25 anos, foi bem difícil, assim, para mim, porque, primeiro, eu nunca tinha saído do país, assim, sozinha. Eu fui muito determinada para estudar, mas eu não conhecia nada. Eu tinha um endereço na mão, nem espanhol eu falava, e fui, tipo, sabe, na cara e na coragem. E era muito diferente do que é hoje, porque tinha bem isso, assim, o Flamengo é nosso, vocês são gringos. Tinha esse tipo de tratamento. Por mais que, por exemplo, a Tina foi uma das pessoas latinas. Só um minutinho. Isso era o que? 2000 e pouco? Início dos anos 2005, 2000. Ah, 2004, por aham, aí. por Ah, aí. a Tina, latina, né? Ela tinha vindo para o Brasil, eu tinha feito aula com ela, e aí eu fui para lá fazer a aula dela lá. E ela me recebeu super bem, lembrava de mim, foi ótimo, mas tinha muito esse lugar, assim, de os estrangeiros e a gente. Tinha uma coisa que a gente era um pouco fã, né? Até porque era mesmo, era tão distante da gente. Hoje em dia tem muito mais intercâmbio de professores vindo e a gente indo, essa distância passa a diminuir, né? Então, nessa época, ainda era muito para a gente um lugar de fã, assim, de estar ali, caramba, essa pessoa que eu vejo que eu vi no vídeo, tô fazendo aula com ela, então eu fui assistir um show num tablado, né, com uma figura que eu sempre vi em vídeo. Então, tinha essa distância e eu acho que tinha esse preconceito um pouquinho com o estrangeiro no Flamengo, sim. Depois, com a crise da Espanha, eu acho que isso mudou muito. E eu acho que isso se dá pela crise, né? Porque aí os espanhóis também começam a trabalhar muito mais fora da Espanha, os bailarinos, né? Por exemplo, aqui no Brasil aumentou muito, quase todo ano tinha gente vindo e até hoje tem, Três, né? 3, 4 vezes Então, por ano, né? Ainda. Um pouquinho mais atrás, vamos botar assim, uns 5, 8 anos, 3, 4 vezes por ano, chovendo de artista, a gente não sabia de onde tirar dinheiro e fazer com qual artista, né? Então, é, realmente, essa. paralelamente dessa época da crise na Espanha, o Brasil ficou muito bem, assim, ali fora, né, na foto estrangeiro, assim, todo mundo queria vir dar aula no Brasil. Então, eu senti uma mudança muito impressionante, porque eu era uma estrangeira ali, como toda vez, eu ia de 2 em 2 anos fazer minhas aulas, e de repente, do Rio, pô, me leva para o Rio, poxa, eu quero ir. Aí, Aí parecia que mudava um pouco, né, a relação, e aí eles passam a ficar muito mais abertos, porque também queriam trabalhar mais em outros lugares e tudo. Eu acho que teve uma diferença aí pela crise econômica, sabe? E isso também afetou o Flamengo, eu acho, de uma certa forma. a gente vai continuar falando sobre as experiências na Espanha e o quanto isso ajudou o Brasil. A crise espanhola ajudou o Brasil em termos de aprendizado flamenco, né? Viramos um polo de assim, com todo respeito, né? Nem menosprezando, mas um polo para que esses artistas pudessem ganhar o seu dinheiro e sobreviver, né? Então, Tati. Eu acho que não foi só isso, né? Acho que junto com isso,
a gente foi passando a ter mais informações, ter mais acesso à internet, YouTube. Então, o que era muito distante, que demorava muito para chegar, foi ficando muito próximo. Os professores ficavam mais próximos, porque já conheciam o Rio, e aí vinham dançar no Rio, e a gente dançava com eles, né, com uma pequena companhia pontual ali daquele momento. Então, isso trazia mais proximidade, mais afinidade de amizade também, e também de a gente estar podendo ter mais acesso, né, às aulas e a toda a informação. Eu acho que foram coisas juntas, essa crise junto com mais abertura de internet, de 1 milhão de informações que a gente hoje pode ter acesso, né? Acho que foi junto. A gente hoje vive um momento que na minha época não tinha, né? Até pela questão da universalização do flamenco, né? Ele tem como característica mora as raízes andaluzas, né? E vamos dizer assim, o jeito espanhol andaluz de ser flamenco. Mas hoje não se importa mais qual é a tua nacionalidade, qual o teu gênero, e quanto tempo você está ali dentro, né? Para cantar, tocar e bailar. Mas o que importa, na verdade, é o quanto a gente tem esse contato, né? Eu me lembro de algum tempo atrás, eu não vou lembrar quem falou. A Vitória até falou desse jeito também, que o Flamengo é um mosquitinho que morde a gente nunca mais se liberta dele, né? Você tenta sair por alguma razão, às vezes a vida te empurra para fora por alguma razão e você sai, mas tem alguns gatilhos no seu cotidiano que te traz de volta. Então o Flamengo é uma arte que é para sempre, né, Tatiana? Não acaba nunca. E hoje em dia... Eu não parei jamais, só quando eu quebrei o pé e tive que ficar 8 meses sem nem botar o pé no chão. Mesmo assim, eu dancei uma sevilhana de muleta num arrueiro. Nossa. Bom, Henrique El Corro bailava todo tronchado na sua direita, né? Acho que é o lado direito, e foi formador de Manuela Carrasco, o próprio Gades. Então, assim, se Henrique El Corro, lá nos anos, acho que é 70, não era nem minha época ainda, bailava, por que Tatiana nos anos 2000 não poderia dançar de muleta? Não é verdade? E a gente vê hoje... Na paralela dessa história da Espanha, né? Alguns amigos que eu conhecia começaram também a dançar e trabalhar nos tablados, que também era uma coisa que não acontecia antes. Essa distância era tão forte de que era muito fechado o circuito de tablados lá, só eles de lá tocavam. Então, o Fê de la Rua começou a tocar nos tablados com o Manuel Linhan, com o Marco Fazendo Flores. Essa ponte. A Yara, que foi dar aula lá e também foi cavando esse espaço junto. Então, em algum momento que eu fui, ela me convidou para dançar num tablado lá com eles, não nesses tablados, circuitos tops, mas ela começou a fazer o próprio tablado dela, né? Então, isso, e aí convida músicos de lá, e isso vai se aproximando cada vez mais da gente, né? Vai sendo mais possível. Você fala, eu dancei na Espanha. Isso na minha época que eu comecei era uma coisa totalmente impensada, né? E com essa diminuição da distância, os amigos que ficaram lá batalhando, estudando, né, foram começando a entrar um pouquinho nesse circuito de lá, né? Que eu tenho muito orgulho deles. Então, gente... Como a Lise, o Gabriel Matias, o Fernando de la Rua, Yara, Fabinho, o Fabinho de São Paulo. Fabinho, né? Fábio Rodrigues. Gente, olha só, vocês não estão entendendo a grandiosidade da coisa. Eu faço essa interrupção assim, mas uma leitura rápida da minha época para a época que é hoje, porque talvez, eu posso estar até falando uma bobagem, mas na minha época, um brasileiro dançar flamenco com um olhar espanhol é a coisa mais ridícula que tem. Hoje tem brasileiro morando e dando aula na Espanha. Né? Tá aí a Yara, a Patrícia Magno, a gente vai percebendo, na verdade, né? Porque aí vai abrindo, né? Claro que a Espanha é o polo ali, é o lugar mais fechadinho, onde que a galera super faz isso muito bem, e vem gente, né, de todo canto para aprender ali, mas a gente vai tendo uma visão, na verdade, de quanto o flamenco é importante e grandioso no mundo inteiro. Então, em 2008, eu acho, eu fui convidada para dar aula na Turquia, em Istambul, né? Eu, uma brasileira,
indo ensinar flamenco em Istambul. Uma coisa também super não pensada, né? É porque o flamenco vai ganhando uma universalidade em que todo esse tipo de trânsito, de intercâmbio vai sendo muito mais possível, né? Vários amigos que foram para o Japão dar aula lá de flamenco, e quando eu cheguei na Turquia, né, eles ficavam, eu me dei conta de uma situação que é minha também, que somos nós estrangeiros fazendo flamenco, né? E uma vez, quando a Imaculada Ortega deu aula aqui, isso eu lembro sempre com ela e a gente morre de chorar toda vez que relembra, porque ela é uma pessoa muito afetiva e muito Generosa. importante na minha vida de bailarina, assim. E ela, da primeira vez que ela veio e a gente dançou um espetáculo com ela, na coxia, ela deu a mão e falou: olha, nunca deixe ninguém falar para vocês que o flamenco não é de vocês, assim, o flamenco é de quem ama, de quem se dedica. E olhou assim no nosso olho, sabe? Foi uma coisa muito forte. E aí eu tive a oportunidade de fazer a mesma coisa na Turquia. Como isso foi passado para mim, eu também falei, peguei elas ali no laço e falei a mesma coisa em homenagem ao que a Ima falou, né? Porque é isso, né? O Flamengo hoje é patrimônio imaterial da humanidade. De quem é o Flamengo? E hoje pesquisando, até o Dudu, meu marido, está fazendo um documentário sobre o Flamengo para a gente tentar entender, o Flamengo é mesmo universal? Da onde vem, né? E historicamente a gente vai vendo que os elementos trabalhados no Flamengo vieram de todo canto, né? A arte não é pura, a arte é misturada, então não tem como o Flamengo ser puro. Ah, eu sou Flamengo puro, eu sou ritano, raiz. É Não claro tem mais que isso. geograficamente vem dali, né? Mas tem influência de todo mundo. Então, o Flamengo é de quem, né? Eles mesmos se abriram para essa porta, né? Não há mais aquela segregação, só faz Flamengo quem é cigano. A história começou assim, né? Mas eles mesmos foram Mas tem abrindo, dando essas comprovações brechas. históricas que nem começou assim, sabia? Acho que eu li e dizia que alguma bailarina, não vou lembrar o nome dela não, se travestia de toureiro para dançar. Foi a primeira vez que uma cigana apareceu. Tem muitas versões, né? Tem várias histórias contando, então eu vou seguindo umas e vou descobrindo outras. Enquanto eu não encontro mais um paralelo, eu fico com uma versão. Tem outras histórias também. Uma das As diversões da misturas. quarentena é ficar pesquisando essas histórias antigas, estranhas. Exato. Tatiana, olha só. É, Vamos voltar de novo assim. Agora a Companhia de Arte Flamenco virou Arte Flamenco Estúdio de Dança, não é isso? Ou continua Arte ou Companhia de Arte? Vocês fizeram 7 anos. Quando que É. você achou o momento para parar de ficar nas academias e montar o estúdio? O quão isso foi importante para você como profissional de flamenco? Olha, para falar bem a verdade, o mais importante para mim disso tudo foi eu ter um pouco de paz, assim, de ser dona um pouco dos meus horários. Eu montei, junto com a Laura, o estúdio muito para poder ter meu espaço de dar aula, assim. Não montei o estúdio como uma ideia de que isso vai me dar uma projeção como bailarina, eu ter um Uhum. estúdio, sabe? Sinceramente, honestamente falando, é porque eu sofri muitas vezes, assim, eu fui para a Espanha estudar e quando eu voltava não tinha mais o meu horário. Meu horário, a dona da academia precisou para dar a própria aula, que também dá para entender. As pessoas têm seu espaço para crescer ali nas suas aulas. Então, eu tinha que ficar me adaptando ao espacinho, à grade de horários. Então, foi um pouco por aí que eu senti muito alívio de ter o meu próprio espaço, né? Fora ter uns. Porque, como eu te disse antes, eu tive a sorte de todos os lugares que eu dei aula, eu tinha muito apoio para ensaio, então eu nunca tive esse problema de não ter um espaço. As escolas que eu dava aula eram muito parceiras e eu sempre tive muita autonomia também nas escolas que eu dava aula, porque eu sempre montei o espetáculo de fim de ano à parte, o meu espetáculo de flamenco. Então isso já fazia muitos anos. Então acho que a grande diferença no começo, que eu nem tinha ideia do que ia se tornar o estúdio, era um pouco ter essa tranquilidade de um lugar para dar minhas aulas, de que ninguém ia me expulsar, que ali eu ia ficar tranquila com as minhas aulas, né?
e que um dia isso podia ser um lugar que eu não precisasse estar fisicamente, o meu corpinho lá trabalhando, que isso poderia ser um trabalho que gerasse trabalhos independente de eu estar ali como professora. Então, foi um primeiro pensamento assim. Mas hoje, depois de 7 anos, eu vejo que é muito mais que isso, porque a gente vai criando uma teia uma rede enorme de pessoas muito legais, muito amorosas, pessoas que gostam e dão força para o estúdio acontecer, para o estúdio continuar. Hoje, na quarentena, mais que nunca, eu sou muito grata a tudo que a gente construiu ao longo desses 7 anos, porque são alunos que precisam de estar lá, assim como eu preciso ter o estúdio, assim como eu preciso delas, elas, sabe? Porque isso é uma rede de apoio uns com os outros, e de arte, e de amor, de afeto, é um lugar que elas falam muito, essa é a minha família flamenca, então acho que a gente construiu uma coisa que é da onde eu vim, que a Simone construiu isso comigo, e eu acho que a gente conseguiu dar um segmento nisso, eu com a Laura Laguna, né? De um espaço muito afetivo e muito potente de criação. Então a gente monta espetáculo, a gente traz amigos para dar curso, a gente, sabe, tem muitas funções hoje na minha vida, o estúdio, muito para além do que eu imaginei que fosse ser quando eu comecei. Então, eu te faço essa pergunta, eu estou fazendo a todos os colegas pelo seguinte, pode parecer um tanto mesquinho da minha parte, mas não é. Eu fui talvez um dos poucos, ou se não o único, que perdi algumas oportunidades de fazer o que vocês estão fazendo. Então hoje eu tenho um grande respeito por vocês que encararam, seja por uma necessidade de ter o seu próprio horário controlado ou para expandir o pensamento com o Flamengo. Porque lembra que eu te fiz a pergunta sobre a recepção do Flamengo nas academias, né? Então, como eu vim de um ambiente que sempre tinha uma outra dança dominante, né, normalmente uma dança com matriz acadêmica, colocava sempre as danças de matriz étnica em segundo plano, né? Então, assim, quando eu faço pergunta sobre a abertura do seu espaço, até Vitória falou ontem quantas vezes ela trabalhou coreografias com Valéria Moreira, levou para vários lugares, ajudou por uma parte, né? Assim como você foi para a Turquia, a Vitória foi para a Áustria, né, Vitória? Não me engano, se eu não me engano. Então, assim, mas a partir do momento em que você tem um espaço físico onde você pode construir algo de total crescimento e compartilhar isso com profissionais que têm essa afinidade com você, que é o dono do espaço. Vamos botar assim, botar você como a dona do espaço, tá? Então fica mais fácil você crescer dentro da arte flamenca, porque quando você está num ambiente onde você... Suécia, isso. Você harmoniosa... Olha que incrível, eu enxerguei uma letrinha pequenininha. Você, quando está harmoniosamente no ambiente com várias danças, o que você supõe? Que vão ter um olhar diferente para você, sim, porque você é estranho, mas a partir do momento que você mostra que você tem um valor igual aos outros, você vai ter a mesma receptividade. Isso não aconteceu comigo, né? Infelizmente. Até mesmo quando eu tive um estúdio, isso é um papo para uma outra ocasião, foi complicado. Fiquei 5 anos ali, mas totalmente segregado. Eu tinha 3 sócios, totalmente segregado. Não conseguia de jeito nenhum empurrar o Flamengo a patamar de igualdade, vamos dizer assim. Não que seja melhor que qualquer outra dança. Eu acho que todas as danças têm seu mérito, têm seu valor, têm sua graduação. Mas essa pergunta que eu faço a todos os profissionais é até para a gente situar. Naquele momento lá, do meu período, ou antes de mim, como era essa receptividade, como eram os ambientes de trabalho e como é hoje esse ambiente de trabalho. Tá? Então é por isso que eu faço essa pergunta. E seguindo esse contexto, Tati, você acha que... Vamos esquecer a situação do confinamento, mas você acha que esse mercado hoje aqui no Rio de Janeiro está mais disponível do que naquela época que você trabalhou com a Simone? Mercado escola? Mercado não, mercado de Flamengo está mais disponível, porque escola hoje é impossível, eles continuam com a mesma cabeça. Claro, eu acho que sim, porque o Flamengo está mais difundido, então está mais divulgado, então hoje as pessoas procuram muito mais. Na minha época as pessoas não sabiam nem o que era o Flamengo, era uma coisa muito exótica, o que é isso, né? Hoje em dia é raro você ver alguém que não saiba o que é o Flamengo, porque
já vieram muitos dançar no Teatro Municipal, muitos artistas como o Paco, né, difundiu tocando com outros artistas, com outros estilos. Então, o flamenco foi muito mais divulgado. Então, por isso também, eu acho que hoje tem um mercado muito maior para todo mundo de flamenco, né? Tem muito mais demanda, as pessoas buscam mais dançar o flamenco, eu acho, e ir a shows, e escutar. Eu acho que isso está mais próximo para todo mundo. Antes, acho que era uma coisa um pouco exótica, né? Para a gente aqui. Vou completar essa história do Tatiana com uma experiência que abriu um pouquinho essas portas. Foi quando eu trabalhei junto lá no Teatro Municipal com a Dalal Ascar, que tinha, ainda tem, né? A Delarte Produções continua trazendo as companhias. Mas nesse período com a Dalal, eu me lembro de uma reunião que eu pedi a ela, poxa, toda vez que vem uma companhia de contemporâneo, de clássico, de moderno, né? Essas danças totalmente inovadoras e a cara do século, eles sempre dão aulas para as pessoas desse setor. Não dá para fazer a mesma coisa com o flamenco? Ela parou, pensou, tá aí, isso é uma boa ideia. Então, eu acredito que uma parte... Não eu, tá, gente? Essa ideia da primeira aula que teve lá no Municipal? Lembro. Foi você que deu essa ideia? Que maravilha! Tá? Eu fiz. Pois é, isso assim eu gostaria de contar não como louro, tá, Tatiana? Porque eu penso assim, como eu trabalhei dentro de um segmento que ainda é discriminado, a gente tem algo que representa, vamos dizer assim, o Instituto da Dança, né? Então, ali dentro, vários momentos eu tentei fazer inserções para que pudesse ajudar a gente, como as outras danças são ajudadas. Então, nesse momento, eu consegui ali no teatro. Então, a gente teve a Sara, a Eva, o Antônio Canales. Enfim, eu não vou me lembrar. Eu fiz todas. Né? Eu não pude fazer o do Antônio, eu estava doente nessa época. Mas assim... Mas o Antônio não deu aula, quem deu aula foi os meninos da companhia. Sim, o ensaiador. Ele deu, acho que foi em São Paulo. Que eram ótimos também. Em São Paulo, que eu acho que ele deu. Então, assim, para mostrar que se a gente não for água mole em pedra dura e mostrar que nós somos uma dança, uma arte, né, que tem um valor ao mesmo nível das outras, a gente não consegue esse acesso. Então, talvez essa possibilidade do teatro abrir espaço para companhias de flamenco, não para dar aula para a gente, mas para mostrar o show para o grande público, né? Que o artista ele é formador de opinião. Então, se você não mostra uma coisa boa, que tipo de formação cultural você vai dar para a plateia? Porque você não precisa entender flamenco, você tem que ser tocado por ele, né? E assim, às vezes que eu vi gente do meu lado, gente se levantando, quase que querendo ir lá no palco. O flamenco é isso, mexe com a gente, né? Sem saber se estava cantando espanhol, que ritmo que era aquele, por que sapatear. É algo diferente, que quando foi permitido isso, ajudou a abrir um pouco mais essa porta, né? Com isso, Tatiana, eu vou perguntar para você uma outra coisa. Hoje você está com 7 anos do estúdio, está trabalhando com a Laura. Laura, olha só, o seu marido tem que vir dar depoimento, hein? O Luciano tem que estar aqui dando depoimento. A Georgia vai dar depoimento, também quero, hein? O que você acha que é fundamental no processo de ensino do flamenco? O que para você é importante? Eu acho que... Eu vou falar uma coisa que é muito pessoal do que, mas é o que eu penso, né? Primeiro, a gente está muito atualizado, porque o flamenco é muita técnica, né? E toda hora muda, as tendências mudam, né? Então a gente está antenado e está sempre estudando. A gente, como professor, está sempre estudando. Eu acho que é um primeiro ponto, assim, porque a gente nunca chega, né, no ponto. Agora eu já estou num ponto que não existe isso. Então, é um aprendizado eu acho que qualquer profissão, né? A gente tem que sempre seguir estudando. Então, acho que, em primeiro plano, para a gente ensinar bem, a gente precisa estudar e também ser aluno. Acho que quando a gente é aluno, a gente sabe ensinar e sabe empatizar com a posição do aluno, né? E lá no estúdio a gente busca muito estar sempre em contato com os músicos, assim, a música, assim como eu aprendi dessa forma, ela fazer parte da construção
coreográfica, da parte de construção da aula. Então, o Luciano trabalha com a gente mensalmente, né? E ele monta as falsetas, então eu monto a coreografia, os professores montam as coreografias junto com ele, os alunos estão sempre ouvindo, estão sempre vendo essa maneira de trabalhar. O Diego, a Ana vão sempre lá também cantar e tem o show de fim de ano. Então, a parte da gente estar sempre botando os alunos em contato com a música. A gente também faz uns projetos de incentivar os alunos a dançarem, porque eu acho que, mesmo que acabou de começar, mesmo que só tenha um trechinho, mesmo que seja na praça, né, que a gente dá aula ali na Praça São Salvador, faz um flash mob, seja num grande teatro no fim do ano, mas botar isso para jogo, assim, vamos expressar, né, tirar um pouco de dentro também de cada um, né, vamos trabalhando a técnica e vamos expressando. Acho que esse é um ponto que eu acho muito bacana do que a gente vem construindo, assim. Isso que você fala fica tão evidente hoje, porque acho que a gente sempre passa por alguns caminhos, eu passei por muitos, mas até você descobrir que você tem que ter humildade para aprender, humildade para Claro. ensinar, você apanha bastante, né? Porque existe uma outra coisa natural do artista que é professor, que é ter aquela ânsia de que seu aluno aprenda logo e dance tanto quanto para você colocar. E às vezes eu vejo que alguns colegas atropelam isso e desestimulam aquele aluno, né? Então, Uhum. fica o recado para os colegas de ontem, de hoje, os futuros, que a gente precisa ter essa empatia, né? Se colocar no lugar daquele que aprende para ver o quanto que ele tem de informação e o quanto que ele precisa de receber. E o tempo que ele leva para processar aquilo e você fazer com que ele fique, não que ele saia, né? No caso dos ambientes que tem seu próprio estúdio, como a Tati, Eliane Carvalho, que também vem dar depoimento, fica mais fácil você trabalhar dessa forma, porque o trabalho de consciência com a arte como um todo, que não é só a dança, é mais fácil você envolver o aluno, independente da faixa etária que ele esteja, né? Aluno só sai do Flamengo quando o dinheiro acaba, né? A gente gasta Nem muito. assim, a gente convida. Pois é, eu também faço isso. Eu digo assim, aquele aluno que realmente não é muito enturmado, quando acaba o dinheiro ele some. Mas a gente tem assim essa generosidade que a gente acha que é da gente, que a gente descobre isso. Você vê, pô, aquele cara tem talento, aquela aluna tem talento e não vai fazer aula, a gente chama no canto, conversa e faz uma proposta. Que foi o seu caso, né? Você trocou aulas para poder ser o que você é hoje, né? Então, cada um de Uhum. nós tem um chão. Esse chão a gente não pode esquecer, que é o trabalho que a gente faz, de olhar para trás, ver por onde eu vim, olhar para trás, ver para onde meu professor, minha professora veio, e assim olhar cada vez mais para trás e ver que aquela raiz que está lá atrás é a base do que a gente é hoje. Então, eu agrego esse seu processo de empatia com o aprendizado, que é de despertar o interesse ao aluno, não só a história do Flamengo, mas a história do seu professor, né? Para não ficar aquela coisa mítica que a dança flamenca brotou em mim. Isso não é assim, não funciona assim, nenhuma dança, na verdade, né? Existe todo um processo de Uhum. agregar esse conhecimento. E que esse conhecimento ele não é finito, ele pode ser limitado, mas não é finito. Que os valores mudam, mas não perdem o respeito. Que a gente vê na Espanha, aqueles mais antigos dançando naquela época, eles são extremamente respeitados, né? E a Claro, gente vê os total. mais modernos, com todas as fusões, né? Não cabe aqui colocar gosto, que também são respeitados. E aqui no Brasil, em alguns lugares, em alguns ambientes, não são todos, a gente vê, pô, seu Flamengo é assim, então eu não quero, seu Flamengo não é atual. Ou então, está muito moderno demais, não me serve, eu quero aquele antigo. E como o Flamengo é uma vertente de várias possibilidades, a gente escolhe, dentro das oportunidades, aquilo que quer. Nem por isso vai ser mais Flamengo ou menos Flamengo, né? Eu acho que não existe isso, mais flamenco ou menos flamenco, né? Aham. Existe, como eu falei, eu acho que o flamenco ele muda muito, volta tendências, né? E é uma arte muito difícil de aprender, então não acaba você ficar
fazer aula, estudar, então não existe uma maneira certa, né? Existe muito estudo e adaptando o que... Uma vez também o Paniagua, que é um professor que eu gosto muito, ele Daniel falou, o Paniagua. Flamengo, Daniel Davi Davi Paniagua, Paniagua. é. E ele falou uma vez que o flamenco é uma arte de muitas cartas, né? E alguns bailarinos vêm com todas, mas não importa se você só tem uma, ou duas, ou três, agarra aquela e vai naquela, sabe? E não tem melhor ou pior, a sua carta é essa, é tudo que você vai botar ali com todo o seu coração, com toda a sua verdade, né? Claro, com todo o seu estudo, né? Mas tem muitas maneiras da gente expressar se a gente estuda e se está o tempo todo praticando, né? Não tem o certo e o errado, a maneira. Tem o que a gente gosta mais, o que a gente gosta menos, onde a gente se identifica, o que também muda com fases da nossa vida, né? Às vezes eu estou fissurada num bailarino, depois outra vez é o outro que é o da vez que eu estou, que a gente fica querendo imitar e querendo ser igual, e, enfim, são nossos ídolos também vão mudando, né? Então, vamos para E outra não acaba de perguntinha. mudar. Quem são as suas atuais inspirações flamencas? Não importa se cante, baile, guitarra, mas quem são as suas atuais inspirações? Ah, essa pergunta é muito difícil. Eu sei que dá vontade de abraçar todo mundo, né? Mas no momento que Eu mais... tenho algumas inspirações na música, assim, que eu gosto de ficar ouvindo, que me dão muita onda de querer montar alguma coisa coreograficamente, assim. Guitarristas e cantores, por exemplo, a Marina Heredia, eu adoro como cantaora. Eu adoro escutar a Montse. Guitarrista, eu gosto muito do Vicente Amigo, do Antônio Rei. De bailarino muda muito, né? Mas é que eu fui agora em fevereiro lá fazer aula e, bom, um que eu gosto muito e sempre é muita inspiração para mim é o Manuel Linhan. Ele é e o Marco Flores também. Foram dois professores que eu gostei muito de fazer aula e que eu gosto muito de assistir dançando e tudo que eles me ensinaram a dançar me ajudou muito. O Domingo Ortega, a Ima Ortega, a Maria Runcal, que eu fiz muitas aulas agora e tenho feito agora na quarentena, o Alfonso Louça, a Belém Lopes, meus amigos lá brasileiros, Lise, o Gabi Matias, são super inspirações para mim, assim. Tomara não ter esquecido de alguém, assim, mas meus amigos músicos daqui também, a minha amiga Letícia, que está lá arrebentando na flauta em Madrid, fazendo muita arte muito linda. Os que eu já falei, do Fernando, da Yara, trabalhando lá, super dedicados. Os meus amigos aqui, músicos que trabalham comigo, os meus amigos bailarinos daqui que trabalham comigo, todos esses são muita inspiração. Eu não perco um tablado que tem no Rio, eu vou em todos, em todos. Seja na birosquinha da esquina, a um teatro, se eu tiver a oportunidade, eu gosto muito de assistir, porque sempre me inspira, eu sempre aprendo alguma coisa, adorando ou não o estilo da pessoa, eu acho que é sempre um aprendizado e me inspira muito, assim. Ver flamenco, ouvir flamenco, eu acho que é muito importante, né, para a gente aprender. Para a gente continuar, Letícia Malvares, está intimada a me procurar também, tá? Você está aqui. Tá. Acabei de falar que você é minha musa inspiradora. Me procura inbox depois que a gente precisa A conversar. Mariana Zuarg também, que é uma flautista que tem trabalhado comigo aqui no Rio. São meus amigos musos. Lá Essas mulheres incríveis. daquela época da Simone, você se lembra de algum show que te marcou bastante? Um show que eu vi ou um que eu fiz? Não, que você fez com a Simone, que te marcou bastante. O show que mais me marcou com a Simone foi a primeira vez que eu fui dirigir um espetáculo, estando com ela, que foi minha professora, que sempre era a diretora, e aí eu me propus a dirigir um espetáculo com ela dançando. Eu fiquei muito nervosa, porque eu queria impressionar e queria fazer direito, uma coisa que eu nunca tinha feito, e que ia ser num teatro pequenininho, e que virou um mega espetáculo no João Caetano, que eu falei. Uhum. Não consigo ler, porque eu sou cega, mas tá bom. Vi uns coraçõezinhos já. É a Letícia dizendo para eu procurar depois. A Letícia dizendo que já vai me escrever. Você se lembra o ano?
eu acho que esse foi em 2000, um espetáculo que se chamou Sentidos. E aí foi o primeiro espetáculo que eu dirigi na minha vida, assim. Eu dirigi essa pequena companhia que eu falei, Aire, com essas bailarinas e tal, mas não conta porque a gente não fez nenhum grande espetáculo, eram apresentações com música mecânica, um pouco assim. Então, esse foi o primeiro espetáculo que eu dirigi mesmo, assinando tudo ali. E aí foi num teatro mega, que eram, sei lá, 500 lugares, mais de 500, sei lá, não lembro, com 1.200 lugares, o João Nossa. Caetano. Esses que estavam os cambistas que eu falei. E, e aí foi para mim uma super emoção, assim, porque eu estava muito insegura de ocupar esse lugar e como que era, né, trabalhar com a Si, que sempre foi ela estando nesse lugar. E foi muito legal. Eu acho que foi nesse show que o Diego dançou como bailarino. E com música foi a Mara, o Marcelo Palermo tocou sax no espetáculo, teve baixo também. Foi para mim uma maior emoção, assim, foi um espetáculo muito marcante para mim, assim, que era uma coisa para ser muito pequenininha e a gente foi, através de amigos, conseguindo vários apoios de figurinista e iluminação e coisas que foram virando mais grandiosos, assim, e foi um super espetáculo muito bonito, assim. Essa pergunta é difícil, porque eu sei que o Arte Flamenco Estúdio de Dança está com 7 anos. É uma criancinha com uma história já bem contada, mas assim, eu vou te fazer essa pergunta. Qual o show mais marcante nesses 7 anos? Do estúdio ou da companhia? Não, da companhia. De agora, que você está agora como diretora. Então, é porque tem duas coisas, né? O estúdio a gente faz um show a cada Final de ano com ano. os alunos. É. Então a E com a companhia. companhia, nessa nova formação, Ah, a isso. gente fez alguns espetáculos, né? Você está perguntando com a companhia Com a ou com os companhia. Não, alunos? com a companhia. Porque todo final de ano a gente faz, mas com a companhia, agora, nessa nova formação, qual o espetáculo foi mais importante para você? Dói, a gente sempre gosta de Então, tudo, a mas. gente, como companhia mesmo, em teatro, a gente não fez muitos espetáculos. A gente Aham. participou de uma forma mais dissipada com integrantes da companhia de muitos trabalhos, mas trabalhos no teatro, eu acho que que me marcou mais foi o Antíteses, que já também tem bastante tempo que a gente apresentou, não vou lembrar o ano, mas a proposta da Companhia Arte Flamenca sempre foi pesquisar um encontro da arte brasileira com a arte flamenca, né? Então, ritmos que a gente podia pegar músicas flamencas e colocar em ritmos brasileiros, pegar músicas brasileiras e colocar os palos flamencos. E esse espetáculo foi um espetáculo que eu acho que eu me arrisquei mais, assim, como diretora, né, da companhia, em diversificar muito, assim. A gente ousou com músicas e foi bem diferente. Eu diria esse, assim, que foi o que me marcou mais. Bacana. Antíteses. Você pergunta para as suas alunas e eu te pergunto: o que é o flamenco para você? Ah, caramba, hein? É, A tipo, gente acabou de responder essa pergunta para nossa divulgadora da escola no dia da dança. Então, acho que eu vou repetir um pouquinho o que eu falei lá. aham. Que, na verdade, eu contextualizei um pouco do que a gente está passando na pandemia, né? Que é muito triste tudo isso que a gente está vivendo e muito impressionante, muito preocupante, mas que, por outro lado, também traz mais contato, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, talvez não fosse ter, se não fosse a gente estar cada um na sua casa buscando, precisando, clamando por contato, né? Então, eu Aham. acho que esse momento todo traz essas nuances da gente se sentir meio paralisado pela. Não sei se está muito barulho que tá rolando um panelaço fora Bolsonaro. E eu Aproveito tô para com meus falar aqui, cachorros fora gritando aqui também. Bolsonaro. Meus filhos, meus Então cachorros. aproveito para mandar meu fora Bolsonaro aqui na nossa live rapidinho. Opa, mas então eu acho que a dança para mim é o antídoto de tudo que é difícil, de tudo que é
que é imóvel, de tudo que amarra, de tudo que a gente fica preso e sem criatividade, sem inspiração, o Flamengo é o antídoto para tudo isso para mim, assim. É algo que me move, que me faz levantar da cama animada para estudar, animada para dar aula, animada para assistir um vídeo, assim. É algo que me motiva, é uma libido, assim, para mim. É uma, para não dizer esse lugar comum de uma paixão, né? É um Aham. lugar que me acompanha há tanto tempo, que faz parte da minha formação como pessoa também, né? A maneira como eu estudo, a maneira como eu me dedico, a maneira como eu me comunico com as pessoas, essa troca de aluno e professor, de estar nesse lugar uma hora e outra hora estar em outro lugar, tudo isso para mim é o Flamengo, porque foi um pouco como eu aprendi a trabalhar, foi um pouco como eu aprendi a me expressar artisticamente, né? Então, Flamengo é tudo isso, né? Para mim. É o que a gente vive, né? Literalmente é o que a gente É. vive. Tatiana, aproveita essa chance também, que muitas pessoas vão ver depois. Quem quer conhecer você, seu trabalho, aonde que te encontra no Rio de Janeiro? Na Praça São Salvador, número 1, Isso na é Sobrado Boemia. Isso é em Laranjeiras? Laranjeiras. Ok. Laranjeiras. A Praça São Salvador é em Laranjeiras. É uma pracinha cheia de restaurantes e barzinhos. E o Sobrado é um Sobrado Boemia, que é um espaço muito legal que acolheu a Tatiana. gente de braços abertos. Que eu também queria Aham. deixar um beijo para o Rodrigo e para o Daniel, que são os donos do Sobrado. Espero que todos nós possamos passar aí dessa fase difícil juntos e sigamos juntos depois disso tudo. É um espaço de estúdio, de gravação de música, então foi um encontro, assim, um relacionamento muito bem sucedido, né? Onde a música encontra a dança literalmente, porque lá é um espaço de música e nós somos um espaço de dança e música, então a gente tem muita parceria de gravar coisa lá com eles Pelo menos você e está além das você tá aulas, no né? ambiente onde não vão te expulsar pelo barulho, né? Não, eu espero que não, mas a gente, nessa parceria, porque o estúdio tem 7 anos, mas no Sobrado tem 5, tem 6. A gente começou em outro lugar e tem 6 anos que está nessa parceria com o Rodrigo e o Daniel, numa parceria muito legal, assim, é um espaço muito criativo de arte, que eu fico muito, não é um lugar de dança tradicionalmente, né? Mas é um lugar muito artístico, de muita parceria, que eu fico Aham. muito lisonjeada, orgulhosa de participar. O estúdio tem página no Facebook, lá a gente encontra como Arte Flamenca Estúdio de Dança, não é isso? Estúdio de dança. Tem, Tem tem um Instagram também, com o mesmo nome? com o mesmo nome. Ok. Tatiana, para a gente encerrar aqui, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, porque assim como em São Paulo, aqui no Rio os artistas seguem paralelos e às vezes a gente se distancia, mas estamos na mesma direção. Então eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão conhecendo o Flamenco agora, para as pessoas que estão estudando e para os colegas profissionais. Eu gostaria que você deixasse um recado para essas pessoas. É, eu acho que o meu recado vai ser dentro desse contexto que a gente está agora, né? Que é a gente poder se ajudar ao máximo e trocar informações, que eu acho que as pessoas estão sendo muito solidárias nesse momento de fazer lives e aulas online, e os alunos foram muito solidários também de seguir com a gente nas aulas online, quase que 100% dos alunos, foi muito bacana de ver. Então, eu acho que meu recado, assim, que eu gostaria de dividir é isso, da gente seguir trabalhando e mandar um beijo para todos os colegas profissionais que estão aí se mantendo, os que não estão trabalhando mais, os que estão trabalhando, os que querem trabalhar, os que estão estudando, de que o Flamengo liga todos nós, né? E é uma fonte de potência para a gente seguir trabalhando, criando, e que eu sinto muita admiração por todo mundo que segue aí, com a dificuldade que se tem de poder achar o conhecimento, de ir à Espanha, ou de quanto custa essa formação para a gente, né? Então, eu sinto muito orgulho de fazer parte desse meio flamenco e sinto muita admiração por todos os meus colegas. Quero deixar um beijo para todo mundo.
Eu queria te agradecer pelo convite, pelo trabalho, pela iniciativa super legal da gente poder estar junto, né? De se ver e trocar um pouquinho de experiências nesse momento que está todo mundo nas suas casas. Muito obrigada mesmo pelo convite. Muito obrigado. Um beijo e desculpa se nós esquecemos alguém, porque viver 20 anos em 1h30 é complicado, tá? Se deixou Sim. alguma coisa em branco, escreve para mim, escreve para Tatiana. Fica meu coração. E aí a gente relata numa próxima oportunidade, tá? Um beijo e tchau, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau.